Olá, estamos mais uma vez aqui com vocês no programa Amor Diário, programa feito especialmente para você, para o seu relacionamento, para o seu casamento, não é mesmo, amor? Com certeza, sempre trazemos testemunhos aí de superação, testemunhos tão enriquecedores para o nosso conhecimento e para a nossa prática, para o nosso casamento. É isso daí. E hoje temos um casal chamado Pablo e Daiane. Vocês vão ver a história deles, que é maravilhosa. Vamos lá, solta para nós. Voltamos aqui com vocês e agora nós vamos lá para a nossa entrevista com o Pablo e a Dai. Tudo bem, Pablo? Dai, sejam bem-vindos. Obrigado. Um prazer ter vocês aqui no nosso programa. Obrigado. E então, vamos lá. Conta pra gente como que vocês se conheceram, como é que começou esse relacionamento que o senhor se tornou quanto tempo de casado? 7 anos. 7 anos já. 7 anos de casado. E aí, como é que foi esse início? Então, eu vim para a igreja aos 20 anos de idade, depois de um término de um namoro. Então, eu estava arrasada emocionalmente, frustrada, e eu fui para a Sara Nossa Terra a primeira vez numa quinta-feira à noite, e na sexta-feira já era o Revisão de Vidas. E fiz o Revisão de Vidas, porque eu estava arrasada, frustrada, e eu precisava de algo para ter uma melhora na minha vida. E no Revisão eu fiz uma decisão de me relacionar somente com aquele que fosse o meu esposo, porque já vinha muito machucada de vários outros relacionamentos. E eu falei, Deus, eu só vou agora abrir meu coração para aquele que for meu marido. E voltei para Brasília, fiquei 2 anos e 2 meses esperando o homem de Deus para minha vida. E eu me lembro que eu não conseguia olhar para nenhuma pessoa na igreja, não tinha interesse. E aí até que um dia uma pessoa falou para mim, né, sobre o Pablo. Aí falou, e o Pablo? Eu falei, não. Quem foi esse bendito? Minha liderança na época, né? Quem era essa figura? A Juliana. A Ju. É. A Ju. Aí ela falou, e o Pablo? E eu falei, não tem nada a ver. Nada a ver, né? E eu dormi, só que não dormi, porque esse nome ficava na minha cabeça. Pablo. E eu falei, Deus, se for ele mesmo, o homem que o Senhor tem pra mim, porque até então nunca tinha olhado pra ninguém na igreja, amanhã ele vai vir falar comigo. E até então nós nunca tínhamos nos falado na igreja. E eu estava num evento da igreja, nas celebrações, estava adorando a Deus de olhos fechados, e quando de repente uma pessoa me cutuca do lado. E que eu olhei era ele. E quando eu olhei e vi que ele tinha vindo falar comigo, Deus naquela hora já tinha me confirmado, é ele o homem que eu tenho para você. E nós iniciamos, né, um relacionamento, começamos a nos conhecer, fomos para o processo do orar, do namorar, noivamos em 1 ano e 1 mês. E quando eu vi que Deus tinha respondido a minha oração, eu falei, gente, realmente esse é o homem de Deus para minha vida. E nós começamos, né, o nosso processo e fomos até o casamento. Só que antes disso, eu tinha falado para Deus que eu queria uma pessoa que me desafiasse, que eu queria uma pessoa que, antes de tudo, ele tivesse uma aliança com Deus. E no nosso primeiro encontro, a primeira pergunta que ele me fez foi, você quer ser uma pastora? E eu falei, não. E ele falou para mim, pois eu quero ser um pastor. Então, se você quiser estar comigo, você vai ter que mudar seu pensamento. E aquilo me despertou muito, porque eu lembrei do que eu tinha pedido para Deus, que eu queria um homem que me desafiasse. Quando ele falou isso, foi o que mais me fez apaixonar nele, porque eu vi esse homem vai me desafiar. E é ele que realmente Deus tem para minha vida. Então, nosso relacionamento começou aí. Assim. Isso. E você, Pablo? E aí, Pablo, essa versão original mesmo? Como é que Essa é? original mesmo. Essa é original. Essa versão original. E Como é que você chegou nela assim, cutucou ela? Como é que foi isso? isso,
eu lembro desse dia, né? Eu tinha o meu bispo também, né? O bispo Alex. Alexandre Vitor deu uma cutucada em você. Ele deu uma cutucada e falou, cara, tem a Daiane, né? Já tinha muito tempo que eu também estava solteiro, já tinha quase 3 anos na igreja, esperando o momento certo também para me relacionar. E aí ele falou assim, tem a Daiane, né? E eu falei, né, bispo? Ele por que você não vai lá conversar com ela e tudo mais? Eu falei, amém, bispo, então eu vou. E naquele dia eu tomei uma decisão, eu era aqui na sede mesmo, estava tendo umas celebrações de verão. E encostei nela, cutuquei nela, pedi pra sentar do lado dela, a gente começou a conversar. Isso já é um milagre, viu, Dai? Isso realmente foi Deus que moveu, tá? Por quê? O Pablo é meio famoso aqui em Brasília, tá? Pra quem não sabe, o Pablo é famoso aqui. Eu tô me coçando aqui, entendeu? Eu tô aqui assim, oh, meu Deus. E o Pablo é famoso, né? Ele é famoso, assim, ele é meio mole, entendeu? Ele é meio mole, ele é meio devagar, entendeu? É o jeito todo dele ser meio passivão dele, não é aquele cara agressivo. Não é do Pablo ser um cara agressivo. Foi Deus mesmo que moveu o bispo, foi isso mesmo. Ainda bem que você tinha o líder certo, né? Porque o Alexandre Vitor, ele é assim. Ele é agressivo por ele e por você, né? Foi isso mesmo, bispo. Exato. E a gente, naquela hora, eu tomei uma decisão de ir conversar com ela, porque eu entendi que Deus estava falando comigo através daquela situação, né? E desde o primeiro dia que eu encontrei com a Daiane, eu vi que ela tinha algo especial mesmo, que ela era uma mulher diferente. E o meu chamado, assim, ele estava atrelado a ter um relacionamento com alguém que fosse querer viver aquilo que eu queria viver, né? Que era servir a Deus. E eu lembro que quando a gente começou a se relacionar, assim, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui me apaixonando até que chegou um dia que nós ainda estávamos orando e eu falei assim, meu Deus, eu tenho que dar um arroxo nessa mulher logo, né? Pra ver se vai ou racha. Eu cheguei pra ela e falei assim, e aí, Daiane, você vai querer namorar comigo? E ela falou, ai meu Deus, ela ficou meio sem graça, assim, sem jeito. E ela tomou uma decisão de se relacionar. Eu lembro que a gente foi se beijar, a primeira vez que nós fomos nos beijar, né? Alguns dias depois, uns 2, 3 dias depois, nós nos encontramos, na hora que nós nos aproximamos para se beijar, que foi algo muito especial. Eu lembro que eu beijei, logo depois do beijo eu comecei a chorar. Ah, não, Pablo. Se contar isso aqui, não vai acreditar. Mas é verdade, Bis. Não, mas eu chorei. Você não lembra, não? Mas é porque nós vivemos um outro dia, né, Lucas? Vai ter que editar isso aí, se ele não parar. Mas se quiser... Eu beijei e me emocionei, cara. Porque você acha que tava tanto tempo vontade de dar um beijo. Beijei e senti uma coisa boa. Meu Deus, obrigado. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Mas foi... Então foi isso, né? Então a gente começou um relacionamento ali. E... Você estava então realmente com uma, assim, esperando mesmo algo sério em Deus. Porque no mundo a gente, né, o cara beija aqui, beija ali. Isso mesmo. Né? Com certeza. Eu entendo, é uma emoção. 3 anos e pouco esperando. Rapaz. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 22. Eu tinha 24 para 25 anos mesmo. Exato. E nessa época, né? Você já estava formado trabalhando ou não? Já estava formado, já trabalhava em academia. E eu estava num processo de liderança intenso, né? Eu queria me tornar um diácono na época. E eu lembro que perto daquilo, né? A gente começou a namorar. 4 meses depois eu fui ordenado diácono na igreja. E eu doido para, assim, casar, né? Pra o quê? Eu queria ser pastor. Então, assim... Então, as coisas estavam se encaixando, né? O namoro dando muito bem, graças a Deus, dando certo, as coisas se encaixando. Mas você já morava no Brasil sozinha? Morava sozinha. Eu vim pra estudar. Veio para estudar e ficou. Que você é a sua família? De Minas. E você não tinha pretensão de voltar? Não tinha nenhuma pretensão de voltar, porque eu queria fazer carreira aqui. Só que quando nós resolvemos casar, nós não tínhamos dinheiro. Porque Pablo era o único que trabalhava, eu ainda estava estudando. Então a gente entrou num propósito, nós começamos a entrar num propósito de oração, de buscar em Deus mesmo. E eu me lembro que Pablo ganhava R$2.000, R$2.500, e eu não ganhava nada, porque eu só estudava.
E aí eu falei, Deus, o Senhor é um Deus de obra completa. Se o Senhor nos uniu, eu creio que o Senhor vai abrir essas portas. Abrir essas portas, exatamente. E nós começamos a orar, a buscar em Deus e as coisas começaram a acontecer. Nós começamos a ganhar todos os móveis da minha casa, nós não tínhamos nem onde morar praticamente. Nós começamos a ganhar todos os móveis. Eram tios do Pablo, meus tios chegavam, pode escolher o que vocês querem. Eu lembro que a minha casa, quando nós fomos mobiliar, era tudo de primeira, assim. Cada móvel de primeira, minha cama, guarda-roupa, tudo de primeira. E ainda eu falei, Deus, eu nunca saí do Brasil. E o meu sonho era passar a minha lua de mel fora do Brasil. E eu falei, Deus, eu quero passar a minha lua de mel em Cancún. E eu ainda fui bem ousada, assim, falei, meu Deus, eu sou meio doida, porque eu não ganho nada, Pablo ganha pouco, como que nós vamos fazer uma viagem para fora? E eu comecei a orar, Deus, ele me deu uma estratégia de fazer um mural dos sonhos só para o meu casamento. E eu me lembro que eu fui fazer o mural dos sonhos, porque toda mulher sonha com o seu casamento, né, com cada detalhe. E aí eu me lembro que eu coloquei e falei assim, Deus, eu quero um casamento de rosas vermelhas, luz de velas, tudo de primeira, tudo do bom e do melhor. E aí meu pai foi tocado por Deus e falou assim, pode escolher tudo como você quer, porque nós vamos te dar. E eu me lembro que eu cheguei no meu casamento, eu olhava assim, me lembrava das fotos que eu tinha colocado no meu mural, eram idênticas, porque as rosas eram vermelhas, o casamento todo à luz de velas, todo maravilhoso. E as pessoas, quando nós entramos e começamos a fazer os votos um para o outro, eu olhava para as pessoas no meu casamento, todas chorando. E ao final do meu casamento, as pessoas me procuravam, eu quero aceitar esse Deus que você serve. Foi impressionante. A minha cerimonialista, ela falou, nunca fiz um casamento com tanta... Ela não conseguia expressão, mas com tanta... que era. Exatamente. Com tanta unção de Deus, assim, e eu quero isso que você tem. O Pablo chorou? Chorou. Com certeza, viu? Certeza. Eu sou chorão. Mas eu lembro também disso, porque o nosso processo de relacionamento, por que a gente ganhou tudo, né? Eu creio assim, claro. Só ressaltando, já que você está falando nesse assunto, o seu pai sempre foi muito parceiro de vocês, sempre. Né? Em tudo ele está sempre presente, ajudando. Ele é realmente um sogrão, né? Sogrão demais. Sogrão mesmo. Mas e aí? E eu lembro assim que o nosso processo de relacionamento foi muito rápido, né? E a gente, em 2 meses, a gente estava namorando, conhecemos, oramos e namoramos. E 1 ano depois a gente já estava casando, né? Casados. 1 ano e 2 meses. Então, assim, esse processo foi rápido, mas com muita santidade também. Exato. Graças a Deus a gente pagou um alto preço de santidade. Nós não caímos hora nenhuma. E foi por isso que Deus honrou, porque Ele realmente honrou todos os nossos sonhos em relação ao nosso casamento. Foi tudo aquilo que a gente pediu, tudo. A lua de mel foi maravilhosa, Mas tudo foi. depois vocês casaram, como é que começou? Quanto tempo nós temos e acabou? Temos que chamar o intervalo. A gente deu o segundo tempo. Vamos pro intervalo e a gente volta já e continua aqui com a história. Pessoal, voltando aqui, estamos aqui rindo um pouco aqui, porque a história aqui é engraçada demais, o casal aqui é uma figura. Mas conta pra nós, vocês casaram e como é que foi as primeiras crises, ou não tiveram crises, ou o casamento foi tudo só assim, mar de rosas? Como é que foi? Teve problemas, discussões, diferenças? Conta pra nós aí, o que aconteceu? Então assim, na verdade, o relacionamento, o casamento, ele começou já um pouco de crise, assim, sabe? Até na lua de mel nós já brigamos bastante. Foram, assim, situações e momentos muito decisivos no nosso casamento. Mas é porque eu entendi que a minha criação ela foi totalmente diferente da criação da Daiane, né? Muito diferente mesmo. E a Dai, na época, ela era filha única, né? Até então era filha única. Bicha. E tudo era pra ela. Então, assim, ela era muito... sistemática, era dona de tudo, mandona e tal. Então assim, nunca dividiu, né? Nunca aprendeu a dividir. Tanto é que se eu saísse com ela pra lanchar, pedisse um pouco do pedaço do sanduíche, ela virava, não vou te dar. Era desse jeito. Desse jeito. E assim, ela foi começando a quebrar isso, a gente começou a ter muita discussão em relação a isso também, né? Isso tudo depois de casado. Isso tudo depois de casado. Foi assim. O início foi assim, né, amor? Mas
Muito difícil, porque eram duas culturas muito diferentes. Mas eu creio que foi mais difícil para você, então. Também. Foi mais difícil exatamente por isso, porque eu nunca tinha dividido nada com ninguém. Eu não tinha irmãos, eu tenho irmãos, mas não convivi com eles. Então, assim, realmente para mim foi uma crise muito maior. Eu pensava quase todas as semanas em me separar dele. Quase todas as semanas eu pensava, eu não vou dar conta, eu não consigo, isso não é para mim, não vai dar. Mas por quê? Por causa de tanta invasão à minha privacidade, porque esse é o casamento, né? E eu achava que eu estava sendo invadida mesmo. Era muita invasão. Tanta diferença. Tanta diferença. Muito... É que era ela tendo que ceder. Para que desse certo, ela tinha que ceder. E ela não estava acostumada a ceder. Exatamente. Mas e aí? Muitas brigas, né? Conta, como é que foi isso? Aí você... Tem algum em especial que você se lembra assim, claramente, aquela ali você queria não só separar, mas queria matar ele também? Não consigo me lembrar, assim, nenhuma específica agora, mas eu lembro que o primeiro ano de casado foi o mais difícil, o mais tenso das nossas vidas. Eu acredito que a gente brigava toda semana. E o que nos ajudou a vencer isso, que hoje está fazendo 7 anos que somos casados, o que nos ajudou a vencer, eu me lembrava muito da história dos meus pais, além de ter liderança na igreja, que sempre nos ajudou, os nossos líderes casados que sempre nos inspiraram, mas eu me lembrava também muito da história dos meus pais, que não chegaram nem a casar. Eu não tinha referência de casamento, de lar dentro de casa, e eu pensava que eu tinha que fazer o contrário, que eu tinha que mudar essa história de uma vez por todas e poder chegar a um padrão assim referencial, que hoje nós temos o Samuel, meu filho, para poder, quando eu pensava... Filho dela, viu? Nosso filho. Nosso filho, né? Quantos anos ele tá? Samuel tá com 2 anos, bispo. Fez 2. Fez 2 essa semana. Deve estar essa pega que dói, hein? Nossa, não para um segundo. Então eu pensava sempre em poder vencer aquilo e fazer uma história diferente para o meu filho, né? E você tentando, alguém te ajudou ou você teve que vencer sozinha ou você não conseguiu e precisou de ajuda? Como é que foi isso? Eu não consegui, precisei de ajuda. Com toda certeza eu precisei muito de ajuda, que foi a nossa liderança. E isso te diminuiu? Se sentiu menor, Não. inferior por causa disso? Não, pelo contrário. Eu me sentia que Deus estava comigo. Com aquelas pessoas me ajudando, eu pensei, realmente Deus está comigo. É possível você conseguir fazer o que você queria. Exatamente, era cumprir essa possível missão, cumprir dar aquela certo. Mas missão. quais eram as maiores brigas? Motivos? Dinheiro, coisas de casa, ou diferenças de horário? Porque tem pessoas que, né, muitos casais que brigam porque um só chega atrasado, a mulher atrasa, o homem atrasa, outros brigam por causa da família. E vocês, qual era o maior motivo de briga? Bispo, assim, Você na tinha algum verdade, especial? Tinha algum especial? as brigas, elas tinham um padrão de briga. Então, especialmente lembrando, não tem como lembrar, mas todas eram com bastante ofensas verbais, né? Eram brigas muitas vezes muito duras, realmente. Às vezes eu falava coisas que ela não gostava para provocar, ela falava coisas que eu não gostava para me Porque provocar. essa vozinha mansa que ela tem, assim, bem... Isso é exatamente isso, né? Quando você pensa que a mulher é boazinha demais por trás, ela é bastante complicada, né? Então... Até essa vozinha mansa, ela fala assim, tão mansinha, né? Parece até que ela é meiga. Santa, meiga. A bicha era agressiva, né? Ela partia pra cima. Parte pra cima. Mas eu tenho... Quer botar dedo na sua cara, Pablo? Vixe, bispo, sério, colocava demais. Ainda é advogada ainda, tinha a tréplica e ainda dela. mais a questão do dedo Justiceira, era réplica, tréplica. Acho que essa questão do dedo é a coisa que mais me dá. Ai, meu Deus do céu, não aponta esse dedo pra mim. Mas a bicha era arretada. Arretada. As brigas, elas eram basicamente assim, né, pelas questões. Eu acho que o casal em si, acho que qualquer coisinha quando não tá bem é um motivo pra brigar, né? Então se você deixar um copo aqui em cima da mesa, vai ser uma grande briga. Uma besteira. Uma tempestade. Uma tempestade.
A pasta de dente no banheiro aberta, toalha. Desse jeito. Ela exigia que eu ajudasse ela em casa, que eu fizesse tudo e tudo mais. Mas tivemos brigas ministeriais também, algumas desavenças ministeriais. Eu queria fazer de um jeito, ela queria de outro, mas eu falava, eu sou o cabeça. Ela falou, mas eu que vou mudar e tudo mais. Ela brava assim, desse jeito. Até hoje ela tem um pouco disso também, né? Até hoje ela é bem posicionada. É dela, isso é bom, né? Dela. Isso é bom, porque eu não vejo nela, nunca vi. E muitas vezes é algo que eu tenho que me policiar com uma pessoa fraca. Eu vejo a Daiane quando ela é uma pessoa muito forte. E às vezes eu sinto que eu tenho que deixar ela no momento dela de mulher como ser um pouco mais frágil. Ela às vezes quer ser forte mais, às vezes ela, né, se coloca na posição de sou muito forte e às vezes eu não consigo diferenciar, né? Saber qual momento que eu deixo ela ser fraca, qual momento que eu deixo ela ser forte, porque ela é muito forte. Mas assim, hoje nós estamos vivendo e vivenciando e vencendo isso, né? Até hoje nós vivemos e vencemos isso todos os dias, mas cremos que realmente as coisas estão se encaixando, entendeu? E quando veio o filho, como é que foi? Porque mais um, né? Imagina. Gravidez já. Não, a história do filho é a mais engraçada, porque na verdade a Dai ela não queria ser mãe naquele momento. E toda criança que eu vi... Você gosta de criança, Toda criança que eu vi... Tudo dela é o contrário, é do contra. Toda criança que eu via, ainda mais se fosse bebê, eu pegava e falava assim, meu Deus, eu quero ter meu filho. E isso é um sonho muito da mãe, né? A princípio, claro que é do casal. Mas eu pegava, assim, eu via uma criança e falava, nossa, que criança linda e tal. E já sonhava, né? Quero ser pai. E aí que eu comecei a orar para isso. Nós estávamos naquela... acho que foi no primeiro jejum de 42 dias que tinha oração de madrugada. Esse foi o problema e a solução. Começou a orar, nossa, a oração foi ouvida. Eu comecei a orar e orava mesmo. Eu vou ser pai, ela vai engravidar e ela tomando remédio, né, pra não engravidar. E naquela época eu orando e a gente começou a desconfiar que ela estava grávida no meio desse processo, dessa oração. E eu lembro que tinha um discípulo que chegou pra gente e falou, pastor, a pastora tá grávida. Eu falei, o que é isso, rapaz? Tá grávida não, tá? De um menino, e o nome dele é Samuel. Aí eu falei, não, para com isso. E aí, uns 15, 20 dias... Quem chegou? Um discípulo. Um discípulo. E 15 a 20 dias depois, a Daiane andando com as pernas meio abertas, falei, amor, tá esquisito isso aqui. Eu acho que você tá grávida mesmo. Ela sentava de forma diferente, fez o exame e tava lá, grávida, né? E ali, nossa... Do jeito que você gosta, né? Tá tudo no controle. Tudo no controle, tudo organizado. Exatamente. E eu lembro que nesse dia nós mandamos uma mensagem para vocês, né? E eu felizão, né? Nossa, que coisa mais maravilhosa. E a Daiane chorando do meu lado. Não. Foi a hora dela chorar agora. Não. Aí vocês falaram, não, é bênção, que bom, que maravilha. Você lembra, amor? E a gente deitado, assim, eu comemorando, ela do lado, chorando, né? Chorando. E eu, glória a Deus. Você não queria matar ele, não? É um casal muito oposto do outro mesmo. Não, eu não queria matar ele, eu queria... é porque, como o senhor falou, fugiu do meu controle. Não foi nada planejado. Estava programado. Nada programado. Ainda mais pra quem? Ainda mais pra quem, exatamente. E aí, eu lembro que a bispa que me ajudou muito, a bispa Priscila, sempre a digerir aquela ideia, e eu fui me apaixonando, né, com a gravidez, me apaixonando com o Samuel, e assim veio o Samuel. E aí agora nós temos uma outra dificuldade com o Samuel, né, que nós descobrimos que meu filho é muito alérgico, e há pouco tempo atrás nós descobrimos que ele está no espectro de autismo. Então, mais um desafio para que eu e o Papo pudéssemos vencer, né? E nós temos vencido. E hoje eu olho assim para o meu marido e vejo uma base para vencer tudo isso. Que não é fácil, né? Para uma mãe receber uma notícia como essa. Crendo também que é reversível, que todos os médicos nos afirmaram. E todas as vezes que eu penso em brigar com ele, eu não tenho que brigar com ele. Eu tenho que juntar a força para vencer esse nosso desafio hoje, né? Então, isso trouxe um ajuste muito grande para o nosso casamento. Muito grande, né, amor? Então, hoje a gente
junta força para vencer esse nosso desafio. Vocês se uniram mesmo. Exatamente. Temos muitas diferenças hoje ainda. E esses dias, né, teve revisão de vidas e a Daiane, ela tava tudo programado para ela ir para revisão, tudo programado. Não, eu vou para revisão e tudo mais, tá. E o Samuel, de quinta para sexta, ela ia para revisão na sexta, ele começou a passar mal na quinta-feira, e aí naquele momento ela, pronto, eu não vou mais para revisão, porque eu não sei como é que meu filho vai ficar e tudo mais. E eu falei, amor, não, você vai. E ela, não, você que vai. Eu falei, não, isso vai fazer bem pra você, você vai. Ela, não, você vai, eu vou ficar com meu filho. Eu falei, amor, você sabe por que você vai fazer isso? Aí ela, eu sei. Você vai fazer isso pelo seu filho, você vai pro revisão porque você ama o seu filho. Ela falou, é exatamente por isso que eu vou pro revisão. Ela tomou uma decisão assim, em cima da hora, ela não ia, e falou assim, não, eu vou pro revisão por causa do meu filho. E ela crendo que Deus ia cuidar do nosso filho, né, naquela situação e tudo mais. E foi, assim, totalmente disponível para servir a Deus, né, e por aqui correu tudo bem, né, mas isso é mais uma prova de como, assim, os filhos, eles nos desafiam, né, e eles nos tiram da posição de zona de conforto várias vezes, né, e a Daiane, ela tem vencido muito em relação a isso, né, eu vejo, assim, uma mulher que, vou te falar aqui, uma mulher que eu nunca conheci uma mãe que fizesse tanto por um filho como ela faz, a dedicação, o amor. Eu não sei como é que é uma situação dessa em relação a como é que outras pessoas enfrentam, mas eu vejo que a Daiane, ela enfrenta sempre com bastante fé. Isso porque ela entendeu que aquilo que nós vivemos hoje é para glorificar a Deus. Toda situação de dificuldade é porque Deus permitiu. Entendeu, Bispão? Que barra. Mas estão unidos, né? Unidos. É interessante que vocês aprenderam a vencer as diferenças no início para poderem se superar no futuro, agora, né? Deus pra prepara agora vocês tudo, se unirem, né? Deus permitiu que as brigas fossem intensas, mas cada esse momento que ele sabia que vocês precisariam se unir. E se vocês não soubessem lidar com as diferenças, vocês não dariam conta de se unir. Não. Sim, é verdade. E hoje vocês estão unidos e com certeza vocês essa vitória já foi conquistada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, Pablo, te dá a oportunidade aí, em rede nacional, você fazer uma declaração para Dai. Não chora. Não, pode chorar, deixa eu chorar, tá brincando. Não, na verdade, assim, o que eu tenho para falar para a Daiane é que ela realmente é a mulher de Deus para minha vida. Eu nunca tive tanta certeza nisso. Todos os dias eu tenho mais e mais certeza de que eu tomei a melhor escolha da minha vida, que eu fiz a melhor escolha. Obrigado por ser essa esposa maravilhosa, companheira, linda, em todos os sentidos, fisicamente, seu coração. Você é uma mulher guerreira, uma mulher que eu enxergo um valor assim que eu nunca enxerguei em nenhuma mulher. Você é a mulher mais especial que eu conheço. Te amo muito. Amém. Obrigada, Dai e Pablo, por terem vindo aqui, né? Contado um pouquinho da vida de vocês. Amém, Em bispo. nome de Jesus. Já conquistou essa vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém, bispo. Pessoal de casa, obrigado. Até o nosso próximo programa, Amor Diário.